Olá! O Salmos 31, versículo 14, Davi fala: Mas eu confio em ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Há um momento na vida de todo ser humano, e talvez você esteja nele agora, em que o mundo ao redor parece desmoronar. As vozes que antes te aplaudiam agora sussurram sua ruína. Os planos que você construiu por anos viram pó em segundos. Foi exatamente no momento desses em que Davi escreveu essas palavras. Ele não estava em um palácio. Davi estava fugindo, estava cercado por seus inimigos, abandonado pelos aliados, e até seu próprio filho estava tentando tomar seu trono. Dentro deste lugar escuro, onde nenhum de nós quer estar, ele abriu a boca e disse algo que foi capaz de mudar o curso da história. Davi falou: Mas eu confio em ti. 3 palavras, uma conjunção adversativa e toda a diferença do mundo. Mas apesar de tudo, mas contra tudo, mas acima de tudo, eu confio em ti. E essa é a nossa conversa de hoje. Não sobre circunstâncias perfeitas, mas sobre fé que sobrevive às imperfeições. Quando Davi diz, Tu és o meu Deus, ele não está fazendo uma afirmação religiosa. Ele está fazendo uma declaração de guerra contra o desespero que ele está vivendo. No mundo antigo, quando uma nação era derrotada, seus deuses eram considerados derrotados também. Os conquistadores carregavam os ídolos dos vencidos como troféus. A teologia da época era simples: quem perde, perde tudo. Mas aqui Davi, derrotado nas aparências, perseguido e em fuga, ele faz o oposto do que faziam todos em sua época. Ele não abandona o Deus diante da derrota. Ele o reivindica com mais força. Tu és o meu Deus. Não o Deus dos dias bons, não o Deus das vitórias fáceis. O meu Deus nas trincheiras. O meu Deus no deserto. O meu Deus que me vê quando o choro não me deixa dormir. O meu Deus quando não tenho mais nada. E isso, meus amigos, é fé bíblica. É fé que não depende do cenário. É fé que cria o cenário. E sabe o que é magnífico nisso? Quando você diz, Tu és o meu Deus no meio da tempestade, você não está apenas confessando uma crença. Você está reorientando toda a sua realidade. Você está dizendo, o maior poder do universo não está nos meus inimigos, não está nas circunstâncias, não está no que eu vejo ou no que eu sinto, está nas mãos daquele que me sustenta. E é exatamente aí que chegamos no verso 15, um dos versos mais profundos da Bíblia inteira. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Os meus tempos, em hebraico, itim, não apenas o relógio, não apenas o calendário, mas as estações da vida, as viradas, os capítulos, o nascimento e a morte, o encontro e a perda, o fracasso e a restauração. Tudo isso está nas mãos de Deus. Não nas mãos do chefe que assinou a sua demissão. Não nas mãos do médico que lhe deu um diagnóstico ruim. Não nas mãos do traidor que espalhou mentiras sobre você. Não nas mãos da economia, da política ou do acaso, mas nas mãos de Deus. Deixe isso aterrissar no seu coração por um momento. Agora, imagine essas mãos, as mãos que formaram as montanhas, as mãos que separaram o mar, as mãos que trouxeram Lázaro de volta da morte, que foram perfuradas
por pregos numa cruz por amor a você. Essas são as mãos que guardam os seus tempos. Isso significa que seu atraso não é um erro de Deus, é parte do plano de Deus. Significa que a porta que fechou não foi descuido de Deus, foi direção divina. Isto significa que o capítulo difícil que você está vivendo agora não é o fim da sua história, é a preparação para o próximo ato. José passou anos numa prisão egípcia, mas os seus tempos estavam nas mãos de Deus. E no momento certo, nem antes nem depois, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e salvou nações inteiras. Moisés passou 40 anos no deserto pastoreando as ovelhas, depois de ter se achado o libertador de Israel. Mas os seus tempos estavam nas mãos de Deus. E na hora de Deus, a sarça ardeu e a história mudou. Pedro negou Jesus por 3 vezes e foi pescar envergonhado. Mas os seus tempos estavam nas mãos de Deus. E no dia do Pentecostes, aquele mesmo homem que negou Cristo, pregou e 3.000 pessoas vieram a Cristo. E você? Você que está aqui hoje, carregando um fardo que parece pesado demais, esperando uma promessa que parece tardar demais, acreditando num sonho que parece impossível demais. Saiba, os seus tempos estão nas mãos de Deus. O verso 15 continua: livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Quero que você perceba algo aqui. Davi não fingiu que estava tudo bem. Ele não usou linguagem espiritual para esconder a dor real. Ele não disse, estou abençoado e altamente favorecido, enquanto os inimigos cercavam o acampamento. Não, ele gritou, livra-me. Essa é uma das lições mais libertadoras do Salmo 31. Você pode ser honesto com Deus. Você pode dizer, estou com medo, eu preciso de ajuda. Isso está me destruindo por dentro e eu preciso de Ti, Senhor. Deus não fica ofendido com a sua honestidade, Ele fica esperando por ela. Porque é quando chegamos ao final de nós mesmos que chegamos ao começo de Deus. Então, olhe que promessa o versículo 16 nos diz. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Em outros textos, essa expressão aparece assim. Que o Senhor faça sua face brilhar sobre você. Sabe o que é isso? É a imagem de alguém que olha para você com luz nos olhos, com aprovação, com amor transbordante. Como um pai que vê o filho entrar pela porta e o rosto inteiro ilumina. Assim Deus olha para você, não com decepção, não com impaciência, mas com o rosto resplandecente de amor. E aí chegamos ao verso 19. E este é o momento que eu quero que você grave na memória, que você repita para si mesmo todos os dias, que você escreva onde for preciso. O verso diz: quão grande é a tua bondade, que reservaste para os que te temem, que realizaste em favor dos que em ti se refugiam. Observe, que reservaste. Deus tem uma bondade reservada, guardada, separada especificamente para você, com o seu nome, com a sua situação, com o tamanho exato da sua necessidade. Não é uma bondade genérica, é bondade personalizada, guardada, esperada pelo momento certo para ser derramado sobre a sua vida.
E isso é o que Deus tem reservado para você. E qual a condição? Para os que te temem, para os que vivem em reverência e dependência de Deus, para os que em ti se refugiam, para os que correm para Ele quando a tempestade bate. Se você está correndo para Deus hoje, se você está dizendo, como Davi falou, mas eu confio em ti, no meio da dificuldade, você está exatamente na fila para receber o que Ele tem guardado para você. Mas o Salmo não termina sem uma confissão surpreendente. No verso 22, Davi diz algo que nos choca por sua honestidade. Ele diz: quanto a mim, disse na minha pressa, sou cortado de diante dos teus olhos. Na minha pressa, no momento de pânico, no instante em que o medo falou mais alto do que a fé, eu cheguei a pensar: Deus me abandonou, Deus não está vendo, estou cortado da sua presença. Isso é Davi falando, o homem segundo o coração de Deus, o autor de mais da metade dos salmos, o rei ungido escolhido pelo próprio Deus. E ele teve um momento em que pensou que Deus havia desistido dele. Se você já teve esse pensamento, se em alguma madrugada escura da alma você sussurrou: será que Deus ainda está aí? Saiba que você está em uma boa companhia. Davi esteve lá. Mas olha o que vem logo depois. Contudo, tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando clamei a ti. Contudo, outra conjunção adversativa, como o mais que nós vimos no verso 14, agora ele fala, contudo, apesar do que eu senti, apesar do que eu pensei, apesar das aparências, tu ouviste. Deus ouviu quando você orou às 3 da manhã. Deus ouviu aquela oração que você achou que foi ao teto e voltou. Deus ouviu o gemido que você não conseguiu nem colocar em palavras. O Salmo diz, tu ouvistes. Então o Salmo termina com uma convocação, com Davi virando para todos e dizendo, amai ao Senhor, todos vós, seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui em dobro ao soberbo. Sede fortes e corajosos de coração, todos vós que esperais no Senhor. Isso, sede fortes e corajosos de coração. Não apenas fortes na ação, não apenas corajosos na aparência, mas fortes e corajosos no coração. Lá dentro, onde ninguém vê, onde a batalha real é travada. Hoje eu vim dizer a você, o mundo precisa de pessoas que digam, mas eu confio em ti quando tudo parece perdido. O mundo precisa de pessoas que, com os pés na lama e os olhos no céu, declaram, os meus tempos estão nas tuas mãos. O mundo precisa de pessoas que não fujam da dificuldade com resignação, mas a enfrentem com a certeza de que Deus tem bondade guardada, reservada com o seu nome nela. Você é essa pessoa. Não porque você é perfeito, pois Davi também não era. Não porque você nunca duvida, Davi duvidou. Mas eu confio em ti. Essa declaração não é o fim de um processo, é o começo de um milagre. Então levante-se hoje, com coragem de coração, com esperança que não envergonha, com fé que move o que parece impossível, e as mãos do Todo-Poderoso nunca soltam o que é dele. Fique em paz, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.